Bom dia, meu nome é José Idazi. Hoje eu vou falar um pouco sobre a replicação do DNA, algo que sempre acontece na mitose, né, que sempre está ocorrendo no nosso corpo e que é bem importante aí para entender. Então, primeiro a gente tem que saber o que é o DNA. Bom, DNA é um ácido nucleico e, como todo ácido nucleico, ele é formado por nucleotídeos, né? E o nucleotídeo tem um grupo fosfato, uma pentose, que é um carboidrato, e uma base nitrogenada. Em mais detalhes, então a gente tem um grupo fosfato, que é um PO4 3-, uma pentose, que é um carboidrato, né? E essa pentose pode ser uma ribose com 5 oxigênios, então C5H10O5, ou uma desoxirribose, que é um C5H10O4, então um oxigênio a menos, por isso desoxirribose. A ribose a gente tem no RNA e a desoxirribose a gente tem no DNA. E a base nitrogenada, né, que a gente tem as purinas, que pode ter adenina ou guanina, e as bases pirimídicas, que são a timina, a citosina e a uracila. E no caso do DNA, a gente tem duas fitas, né, uma fita dupla, e no RNA a gente tem só uma fita. No caso do DNA, a gente tem o conjunto, né, de bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina e timina. No caso do RNA, ao invés da timina, a gente tem a uracila. Então, pode parecer um pouco complexo agora ver essa imagem, mas se vocês notarem, o que eu quero mostrar para vocês é que a adenina, aqui verde aqui em cima, ela está ligada à timina e fazendo duas ligações de hidrogênio para isso, e aqui embaixo tem uma guanina em azul ligada a uma citosina em vermelho, e elas estão fazendo três ligações de hidrogênio. Essas forças moleculares é que vão fazer a tridimensionalidade do DNA que a gente vê aqui nessa figurinha. Mas vamos agora pegar um nucleotídeo dessa nossa fita de DNA. Nesse nucleotídeo a gente pode ver o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada aqui. E o que vai acontecer? A partir da base nitrogenada a gente vai contando os carbonos dessa base da pentose. Então a gente tem o primeiro carbono, o segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono e esse quinto carbono. O quinto carbono ele está ligado ao fosfato e o terceiro carbono ele está ligado a um oxigênio. E como que é a ligação de um nucleotídeo a um outro nucleotídeo? Ele sempre vai ser no sentido de um fosfato, de um próximo nucleotídeo, sendo ligado ao oxigênio ligado ao carbono 3' da pentose. Então, o que a gente fala, qual que é o sentido da vida, né? Todo biólogo fala, né? O sentido da vida é 5', 3'. Então, sempre o grupo fosfato de um nucleotídeo ligado ao oxigênio do carbono 3' de uma pentose, fazendo uma ligação que se chama fosfodiéster. A gente pode ver aqui nessa imagem o nosso primeiro nucleotídeo, nessa fita de DNA que está 5', 3'. Né? Nesse sentido, a gente tem o primeiro nucleotídeo, que é essa adenina. E aí, o próximo nucleotídeo, o grupo fosfato, está ligado ao carbono 3' da pentose anterior. E aí a gente tem o segundo nucleotídeo, que é a citosina e tal. No outro lado, no sentido de 5', 3', a gente tem uma guanina e uma timina. Tá, mas agora vamos ver, né, a replicação mesmo do DNA. Então, ao invés de eu explicar usando alguma imagem da internet, né, eu prefiro mostrar de uma maneira um pouco mais simples para que todo mundo possa entender. Nas imagens da internet eles tentam resumir de uma forma que alguém que já saiba do assunto consiga entender. Tá, mas vamos ver desde o princípio. Primeiro,
na replicação do DNA, tá lá o DNA em tridimensional, e aí passa uma enzima que chama topoisomerase. Essa topoisomerase vai fazer com que o DNA passe a ser mais bidimensional. E aí, vamos fazer de conta que tem esse DNA aí na nossa frente, depois que a topoisomerase já passou por ele. Então tem duas fitas, né? Como todo DNA. E aí tem uma fita que está no sentido 3 linhas, 5 linhas, e uma fita que está no sentido 5 linhas, 3 linhas. Na primeira fita está tudo adenina, só como exemplo, né? Na segunda fita está tudo timina. Lembrando que a adenina sempre liga com timina e citosina liga com guanina. E aí, a primeira coisa que vai acontecer vai chegar uma helicase. E essa helicase, o que ela faz? Ela abre as fitas, ela separa as fitas de DNA. E aí, depois que a helicase abre, na fita em que tem como colocar um nucleotídeo no sentido 5' para 3', começa a chegar uma DNA primase, e essa DNA primase ela coloca um primer de RNA, ou RNA primer, um RNA no primeiro local, na primeira posição aí. Então, nessa linha aqui, na fita que vai se formar 5', 3', vocês vão entendendo isso gradualmente, já começa a formar a próxima fita do DNA. E aí, a partir desse RNA do DNA primase, depois chega a DNA polimerase, e a partir do RNA primer vai o DNA ser sintetizado, vai ser colocado, né, na fita que se chama fita líder, ou cadeia líder. E a outra fita que está no sentido, né, 5', 3', e que teria uma fita que precisaria ser 3' para 5', né? Mas como a gente não tem uma ligação uma ligação no sentido 3', 5', só pode sempre, a gente vai pegar um nucleotídeo e vai adicionando no sentido 5', 3', a gente tem que fazer o seguinte, no meio do caminho, vai chegar uma DNA primase, vai colocar um primer de RNA, né, enquanto a helicase está abrindo todo o DNA. E aí, no sentido 5', 3', na metade metade assim, né, numa parte do DNA, da fita do DNA, vai se formar uma outra fita, né, uma fita correspondente, 5', 3', no sentido 5', 3'. No outro lado, vai ser diretão. Vai continuar no sentido 5', 3', aqui nesse lado aqui, né? Vai continuar 5', 3', e aí vai formar a fita de maneira semi-conservativa, normalmente. Só que no outro lado, depois, de um tempo, vai precisar de outro fragmento aqui. Nesse outro fragmento, ainda também de sentido 5', 3', vai aparecer, a DNA primase vai chegar com um primer de RNA de novo, e aí depois vai chegar a DNA polimerase e vai fechar aqui esse pedaço de DNA, ainda com RNA ligado a ele. Mas aí, como que chama esses fragmentos que estão com RNA e DNA e estão no meio do caminho aí, no sentido 5', 3', da outra fita, que se chama fita retardada. São os fragmentos de Okazaki. E aí, depois, o RNA que tá, as sequências de RNA que estão no meio da fita, elas vão desaparecer, e o DNA vai ser feito no lugar deles. E vai chegar uma enzima que chama DNA ligase e vai juntar os fragmentos de Okazaki. Então, no final, a gente vai ter
quatro né, fitas simples, né, mais duas fitas duplas de DNA. E no comecinho, os primeiros primers de RNA, eles vão formar partes muito instáveis do DNA. E aí eles vão acabar saindo do DNA. E quando sai isso que chama que é o nosso, uma parte disso, né, é o nosso envelhecimento. Então, porque a gente vai perdendo partes dos nossos telômeros durante as mitoses que a gente tem no corpo, que a gente vai envelhecendo. Tá, mas agora sim a gente pode ver um resumo, né, e a gente entendeu melhor como nessa imagem aí que a gente tem, que eu tirei da internet. A gente tem, primeiro, aqui no lado direito, uma topoisomerase. Ela está fazendo com que a tridimensionalidade do DNA pare, né? E aí, numa fita que está na 3' 5' vai se formar uma fita 5' 3', e isso diretão com uma DNA polimerase, depois que a primase já passou por aqui, né, a polimerase está formando a fita. Enquanto isso, a helicase está aqui separando as fitas de DNA. E aí, no outro lado, na fita 5' 3', né, que teria que ser uma formação de uma fita 3' para 5', ao invés disso, vão se formando no meio do caminho os fragmentos de Okazaki, no sentido 5', 3', e esses fragmentos vão sendo ligados entre si por meio da DNA ligase. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, pelo menos o básico, sobre a replicação de DNA. E é isso aí. Obrigado.